Deixe que sua conversa esteja de acordo com a sua oração. Sabe quantas orações nós matamos? Nós negamos? Eu faço o que eu faço porque eu vi o poder de Deus transformar a minha própria vida. E Ele vai fazer isso por você. A chave de tudo é encontrada na Palavra de Deus. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Enquanto falamos sobre preocupação, quero dizer que uma das coisas que você pode fazer quando você está preocupado é buscar uma música de adoração e entrar na presença de Deus e tirar sua mente das coisas que estão atormentando você, sabe? No intervalo, nós conversamos sobre como a preocupação é fruto do orgulho. E então, mais uma vez, vou começar com isso. Meu marido tem uma coisa que ele diz que acho muito boa. Quando você tem um problema, assuma sua responsabilidade, mas lance seus cuidados. E agora, muitas pessoas fazem o contrário, se preocupam e não assumem a responsabilidade. Quantas pessoas, se tiverem um problema, elas deixam de fazer tudo o que deveriam fazer, elas não vão à igreja, não cumprem seus compromissos, elas murmuram e reclamam e pegam o telefone e falam com todos sobre seus problemas, sabe? Então, não tem problema que Deus não possa resolver. Nenhum. Ele pode resolver qualquer problema. Agora, às vezes, para ser honesta, e temos que ser honestos conosco se quisermos ajuda, às vezes, vamos dar um exemplo, vamos pegar as finanças. Talvez exista uma tremenda quantidade de pressão sobre nunca ter dinheiro o suficiente, mas muito disso somos nós mesmos que criamos, gastando demais. E, às vezes, se você mesmo fez uma bagunça grande, pode demorar um pouco mais para sair dela, porque se Deus vier e nos resgatar toda vez que nós agimos como tolos, então não aprenderemos coisa alguma. E Dave e eu tivemos alguns anos apertados financeiramente, mas posso dizer que nenhuma vez nós ficamos sem pagar uma conta. Então, creio que Deus sempre atenderá às suas necessidades. Ele pode não atender a todos os seus desejos imediatamente, sabe? Mas Ele atenderá às suas necessidades. E como eu disse, a preocupação é fruto do orgulho. Somos nós tentando descobrir o que podemos fazer para resolver nossos próprios problemas. E Deus quer que nós estejamos sempre apoiados nele. E então, quais são algumas das coisas que você pode fazer? Porque somos bons em ficar sentados sem fazer nada. Acho que as pessoas pensam que esperar em Deus significa sentar e não fazer absolutamente nada. Mas isso não é verdade, é fazer o que você pode fazer. Mas confiar em Deus para fazer o que não pode. Por exemplo, se você precisa de um emprego, bem, não fique sentado em casa orando para que Deus te consiga um. Então, a sua parte é procurá-lo de forma ativa e agressiva. Coloque em aplicativos, ligue para os lugares todos os dias. Mostre que você é perseverante e talvez você esteja procurando um certo tipo de emprego, mas pode ter que aceitar. Pode ter que se humilhar e dizer: Deus, eu farei qualquer tipo de trabalho até que você me ajude a conseguir o que eu quero. Já ouvi pessoas dizerem: não vou aceitar um emprego até conseguir um que use todas as minhas habilidades. Isso não é humildade. Temos que estar dispostos a fazer o que precisarmos para sustentar a nós e as nossas famílias, enquanto esperamos que Deus traga a coisa certa para a nossa vida. Então, quando você está tendo um problema, e nós já dissemos isso, mas ore. Guarde uma boa confissão. Deixe que sua conversa esteja de acordo com a sua oração. Vamos dizer isso novamente? Deixe que sua conversa esteja de acordo com a sua oração. Sabe quantas orações nós matamos? Nós negamos porque nós oramos por algo e depois nós pegamos o telefone e dizemos o contrário.
Se saímos para almoçar com alguém, mesmo que ele diga, ouvi que você está com um problema, fale-me dele, não é que não possa contar sobre isso, mas você pode dizer, mas eu orei sobre isso e realmente acredito que Deus está trabalhando e que Ele vai resolver tudo e vai trazer a resposta no momento certo. E você também pode dizer, eu não sei como Ele vai fazer, mas Deus vai fazer algo de bom com isso. Quem acredita que Deus trabalha para o nosso bem? Ou que o que Satanás quis usar para o mal, Deus quer usar para o bem. E há uma escritura que nos diz que devemos lembrar a Deus de suas promessas. Coloquei vigias sobre os teus muros, ó Jerusalém, que jamais descansarão, nem de dia nem de noite. Vocês que são seus servos, por suas orações, coloquem o Senhor em memória de suas promessas e não se calem. Agora, por que Deus quer que façamos isso? Porque isso mostra a nossa fé. Não estamos sendo rudes ou dizendo, você disse que faria e nada está acontecendo, mas estamos dizendo, Deus, você disse, eu creio, você disse que cuidaria disso, que eu não precisava me preocupar, e eu creio que você vai fazê-lo. Uma das razões para se conhecer a palavra é para que você possa confessar a palavra de Deus em voz alta. E um dos ministérios do Espírito Santo, que eu gosto, está na Bíblia amplificada, que o Espírito Santo traz as coisas à nossa memória quando precisamos lembrar delas. Eu acho que uma das coisas que o Espírito Santo nos traz quando estamos em situações específicas são escrituras que dizem respeito àquela situação. E quanto mais você confessa a palavra, mais o inimigo vai querer sair do seu espaço, porque ele simplesmente não quer ouvi-la. Outra coisa que você pode fazer é permanecer positivo. Mantenha-se positivo. Expresse a sua gratidão por tudo aquilo que Deus faz e tem feito, em vez de apenas se concentrar no problema. A atitude é tão importante. E a sua atitude pertence a você. A atitude é algo que ninguém pode tirar de você. Se você quiser ter uma boa atitude, não há quantidade de problemas e nenhuma pessoa, nem mesmo qualquer demônio que consiga tirar essa boa atitude de você. Me esqueci qual era o seu nome, mas havia um homem que estava nos campos de concentração no Holocausto e ele fez uma declaração. Você pode tirar todo o resto de mim, mas não pode tirar minha boa atitude se eu decidir ter uma. Então você pode passar por um grande problema com uma boa atitude. Isso fará com que o problema diminua. Ou você pode ter um pequeno problema com uma atitude ruim e isto explode em uma grande proporção. Então eu amo a palavra esperança. Devemos sempre ser esperançosos. A esperança é a âncora da nossa alma. Significa que a esperança se mantém ancorada. Eu não fico emocionalmente frustrada e chateada e começo a fazer todos os tipos de coisas na carne. A esperança é uma expectativa positiva de que Deus está prestes a fazer algo de bom em minha vida. Então, por que não, quando você tem um problema, em vez de se preocupar com ele, por que não, todas as manhãs, a primeira coisa a dizer quando levantar for algo de bom vai acontecer na minha vida hoje? Há certas coisas com as quais tendemos a nos preocupar mais do que outras. Provavelmente cada um de vocês aqui hoje passam por várias coisas. Para as pessoas que têm filhos, muitas vezes são os filhos. Mas é incrível. E muitos de nós teríamos esse testemunho. Se você tiver idade suficiente para já ter criado os seus filhos, a maioria de vocês testemunharia, como eu, que toda a sua preocupação não serviu para nada, porque todos eles acabaram bem. Amém? Às vezes as crianças têm que passar por um momento difícil e às vezes você tem que, queremos que elas façam o que mandamos elas fazerem. Mas você faz isso, eu faço isso. Nós adoraríamos que elas fizessem o que dizíamos a elas, porque nós já passamos por isso e nós sabemos. Mas elas têm que aprender por si mesmas. Então, todos que nos assistem, que têm filhos e estão preocupados, orem e confiem em Deus. Você pode ter que esperar 5 ou 10 anos, mas eu acredito que quando oramos por nossos filhos, Deus ouve nossas orações e nunca deixe de orar.
Eu orei pela salvação do meu pai por provavelmente 40 anos, não todos os dias, mas uma vez ou outra. E eu me lembro da última vez que eu orei pela salvação dele, eu fiquei um pouco ousada e eu disse: Senhor, o Senhor me deu o privilégio de ministrar em toda esta terra. E milhares de pessoas são salvas por meio deste ministério. E acho que seria uma vergonha se meu próprio pai fosse para o inferno enquanto estou levando outras pessoas a Cristo. Então eu estou te pedindo, humildemente, como um favor pessoal, que o Senhor salve o meu pai. E sabia que não demorou muito e a minha mãe me ligou e disse: seu pai está chorando há 3 semanas, venha, ele quer falar com você. Então Deus estava lhe convencendo. E às vezes você tem que ser um pouco ousado em suas orações. Não faça orações fraquinhas, sabe? Eu não gosto disso. Muitas pessoas dizem: Deus, se você puder fazer só isso, se puder fazer só aquilo. Quer saber? Deus é capaz de fazer muito mais do que só. E Ele faz infinitamente, abundantemente, acima e além. E eu amo Hebreus 4, 15 e 16, que nós temos um sumo sacerdote que entende as nossas fraquezas e enfermidades, porque ele foi tentado em todas as áreas, assim como nós somos. Portanto nós, porque ele nos entende, vamos com ousadia. Não ore como um fraco. Deus, se você fizer isso por mim, eu nunca lhe pedirei mais nada. Isso é meio que vergonhoso. Sabe, eu sempre digo que sou um pouquinho espiritual. Eu vou lá e qualquer coisa que Deus diga que alguém pode ter, eu quero pra mim, sabe? Amém? Você não quer ter tudo que Deus tem pra te dar? Não há nada de errado se você orar para que Deus lhe dê bênçãos extravagantes. Se você estiver pronto para lidar com elas, com o que Deus quer que você faça, Deus está pronto para lidar. Deus quer que prosperemos, que sejamos abençoados, não apenas para que possamos ser egoístas e egocêntricos, mas para que possamos ajudar e abençoar muitas pessoas. Tem tantas pessoas sofrendo, e uma das maneiras de atraí-las para Deus é através de atos aleatórios de bondade. E quanto mais você tem, mais você é capaz de fazer por elas. Seja paciente enquanto espera. E isso significa agir como um cristão enquanto espera. Paciência não é esperar, é como você age enquanto espera. E aqui, novamente, quando está preocupado, isso tende a deixá-lo meio rabugento. Então, às vezes, nos comportamos pior quando esperamos, mas devemos nos comportar melhor. Não tenha ciúmes, inveja ou ressentimento para com outras pessoas que não estão tendo os problemas que você tem. Me lembro uma vez, um dos meus filhos estava tendo problemas e havia uma festa e eu tive que ir e fiquei cercada de pessoas que estavam falando sobre o como seus filhos estavam indo bem e eu fui para o outro cômodo, sabe? E apenas chorei. Foi muito difícil para mim. Eu fiquei com aquela sensação horrível. E se meu filho não conseguir? E se? A pergunta favorita do diabo é: e se? E estar perto de pessoas cujos filhos estavam indo tão bem, às vezes era até um teste. Deus nos colocará numa posição como essa para ver se conseguimos ficar felizes por eles, enquanto esperamos que Deus faça a mesma coisa por nós. Amém? Agora, realmente quero que você confie em Deus mais do que nunca. Quero compartilhar algumas escrituras com você sobre o que a Bíblia diz sobre ser capaz de confiar. Primeiramente, em 1 Coríntios 10, 13, a Bíblia diz que não há nenhuma tentação que venha contra nós que não seja comum ao homem. Em outras palavras, não vá para um cantinho de autopiedade e pense: pobre de mim, estou sendo atacado enquanto todo mundo tem uma vida ótima. Deixe-me dizer algo, não importa o quão ruins sejam seus problemas, alguém está tendo um problema pior que o seu. E nós todos temos a nossa cota. Se não for hoje, espere alguns dias. E não estou dizendo isso para ser negativa, é que nós vivemos em um mundo real, sabe? Onde há coisas que nem sempre são do jeito que nós queríamos que fossem. E ele diz que nada vem sobre você que seja além da resistência humana.
Eu amo isso. E temos que colocar na cabeça, eu consigo passar por isso, é o que você deve dizer quando começar. Isso vai acabar bem? Eu consigo passar por isso. Deus me dá tesouros nos lugares escuros. E posso fazer tudo o que eu preciso por meio de Cristo, que é a minha força. Deus, isso não é bom, mas me ajude a agir. Certo. Agir como cristão. E pode-se confiar em Deus para não deixar que você seja tentado, além de sua capacidade de resistir. Então, quando você começar a pensar, eu não aguento isso mais, você pode parar e dizer, Deus, eu posso aguentar o que vier, porque você não deixará vir sobre mim mais do que eu possa suportar. Quantas coisas você pensou no passado? Eu não vou conseguir passar por isso. E você está aqui? Posso olhar para várias pessoas aqui que conheço e me lembrar de momentos em que vocês passaram por coisas realmente muito difíceis e nós passamos com vocês. E aqui estão vocês com um sorriso no rosto, amando a Deus. E você não sabe o quanto isso enfurece o diabo? Quando ele joga maior problema em você e você sai mais forte no seu relacionamento com Deus do que quando você entrou nele? Ele sempre também fornecerá a saída, os meios de fuga para um lugar de pouso. Então temos a promessa de Deus que não importa o que aconteça, Ele sempre fornecerá uma saída. Mateus 6, 25 a 34. São muitos versos e gostaria que você lesse mais tarde. Mas ele diz... E digo a você, pare de ficar perpetuamente inquieto, ansioso e preocupado com a sua vida, com o que vai comer ou beber, com o seu corpo sobre o que vestir. A vida não é maior em qualidade do que a comida e o corpo muito acima e mais excelente do que a roupa. Agora, isto são coisas muito básicas. Então pensamos, eu nem me preocupo com o que vestir, nem com o que comer. Agora, há pessoas no mundo que têm que se preocupar com esse tipo de coisa. Mas para mim isso significa basicamente dizer... Não se preocupe com nada. Eu vou cuidar de todas as suas necessidades. E depois então ele dá alguns bons exemplos. Olhe para os pássaros. E às vezes isso não é uma má ideia. Saia na varanda ou no quintal e veja se consegue ver um pássaro sentado num galho tendo um colapso nervoso. Nós precisamos pensar sobre isso. Existem milhões, provavelmente bilhões de pássaros no mundo. E Deus alimenta cada um deles. Como ele faz isso, eu não sei. Mas ele faz. Ele encontra um caminho. Ele põe uma minhoca em algum lugar, ou alguém joga um pão na varanda, ou... É tão incrível quando pensamos bilhões de pássaros. Ele dá esse exemplo. Ele diz, você não vale mais do que eles? Quem acha que vale mais do que um pássaro? Vamos, mesmo que você tenha uma atitude muito ruim sobre si mesmo, você pode me dizer, eu sou mais importante do que um pássaro? Ele fala sobre como as flores são lindas e que, sabe, os lírios são mais bonitos do que a melhor roupa que Salomão usou. Ele diz que essas flores estão aqui hoje e morrerão amanhã. E se eu cuido tão bem delas, então quão melhor eu cuidarei de vocês? Então não fique preocupado e ansioso, dizendo... Eu gosto de parar por aqui quando leio esta escritura, porque o que está no coração sai pela boca. Então, se temos coisas erradas em nosso coração, nós acabamos tendo coisas erradas saindo de nossa boca. Sabe, quando nos preocupamos e pensamos, o que está por trás é que queremos saber. Podemos acreditar que Deus vai resolver o nosso problema, mas queremos saber quando e como. E sabia que o que deixou Eva em apuros foi querer saber? Então, cedo ou tarde, temos que confiar em Deus o bastante para não termos que saber o que Deus vai fazer, mas ficar satisfeitos em conhecê-lo e saber que Ele nos ama.
1 João 4,18, o perfeito amor lança fora o medo. Se você sabe o quanto Deus ama você, então você começa por aí, sabendo que porque Ele ama você, Ele cuidará de você. Eu quero garantir a cada um de vocês, a todos que nos assistem em casa, todos aqui, Deus te ama mais do que você possa imaginar. E Deus nos ama tanto que nós nem sabemos pensar sobre isso. E a Bíblia diz que Ele nos amou mesmo quando ainda estávamos em pecado. A preocupação causa tantos problemas. Mas Deus é fiel. Deuteronômio 31:8. É o Senhor que vai adiante de vós. Ele marchará contigo. Ele não vai falhar contigo, nem te deixar ou te abandonar. E que não haja covardia ou vacilação, mas não temas, nem se quebrem em seu espírito, deprimidos, consternados, apavorados e alarmados. Eu tenho um neto de 3 anos e a mãe dele é uma mãe muito boa. Ela está ensinando a ele pequenas escrituras, provérbios e coisas assim, sabe? E ela grava e ela manda para mim no meu telefone. E recebi uma mensagem dele outro dia dizendo: não se preocupe, seja feliz. E é só isso. E eu pensei, cara, esse é um sermão e tanto. Sabe? Precisa mais do que isso? Não se preocupe, seja feliz. Isso é tudo o que você precisa para ter uma vida ótima. Não se preocupe, seja feliz. Vou dizer novamente. Eu entendo que alguns de vocês estão passando por coisas muito, muito difíceis. E pode ter alguns que não estão passando no momento. Eu não estou passando por nada em particular que seja difícil, mas eu já passei por muitos e posso passar de novo. Não podemos ter essa ideia de que por sermos cristãos e amarmos a Deus, conseguiremos escapar de todas as situações do mundo. A Bíblia diz, Jesus disse, no mundo vocês terão aflições, mas tenham de bom ânimo. Então precisamos sorrir o riso da fé, precisamos rir sempre que pudermos. E não pense quando você tiver um problema, que isto significa que você tem que ser infeliz. Mas adivinha, você pode ter um problema e tudo bem, continuar aproveitando sua vida. Eu acho às vezes que nós temos essa sensação, acho que não seria certo me divertir enquanto eu estou tendo esse problema. Na verdade, você se livraria do problema mais rápido se fosse em frente e aproveitasse sua vida, porque se o diabo não conseguir deixá-lo infeliz, então talvez ele vá incomodar outra pessoa. E assim, há muito a ser dito sobre a preocupação. Eu só consegui falar um pouco, mas espero que o que eu disse tenha te ajudado e encorajado.